Olá para você da Educação Adventista que está aqui nesse exato momento, dando uma prioridade em passar alguns minutos na presença de Deus. Muito importante ter a sua presença aqui, vendo esse videozinho. Eu sei que o corre do dia a dia faz com que a gente até desanime, né? De falar, nossa, vou ter que agora dar uma pausa aqui para ver o que está acontecendo aqui no grupo, né? Nos grupos nossos aqui da escola, mas já que você apertou o botão aí no grupo do WhatsApp para esse devocional, não saia daí, permaneça aqui comigo até o final, vamos juntos fazer essa oração agora e dar início para essa meditação. Bondoso Deus, amado Pai, que o Senhor nos mostre, Pai, a Tua vontade, que a Tua palavra agora chegue em cada um de nós, em cada um dos lares, das famílias da nossa escola, em cada funcionário, que a Tua palavra, Pai, faça a diferença no nosso dia hoje. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, gente, vamos lá para a palavra então, né? E o assunto de hoje é o falar. Já parou para perceber que às vezes a gente sai falando e não sai nem um pouco pensando sobre o que estamos falando? Pois é, muitas vezes o nosso celular cerebral, né, o processadorzinho aqui, ele vai funcionando e funcionando e funcionando, e quando você vai ver, você já, né, aí postou milhares de palavras sem nem pensar, sem nem que o processador aqui, ó, do seu cérebro pensasse o que está saindo da boca para fora. E quantas não são as vezes que a gente magoa as pessoas? Quantas não são as vezes em que a gente, depois que fala, você pensa em, nossa, para que eu disse isso, né? E aí, gente, chega a Bíblia falando o seguinte para mim e para você. Lá no texto de Tiago, capítulo 3, do verso 9 ao 10, vai dizer que da mesma boca que saem bênçãos, podem sair maldições. Olha que forte isso. A mesma boca que Deus usa para você abençoar pessoas, para você falar do nome de Cristo, para você, às vezes, né, dar um conselho bom para uma pessoa, é a mesma boca que às vezes julga, é a mesma boca que às vezes, sem saber as situações, está lá falando, arrumando intriga, colocando lenha na fogueira, né? A mesma boca que às vezes fala sobre os nossos próprios parentes, né? E sobre os colegas de trabalho, sobre pessoas que nós amamos, mas às vezes comentamos situações as quais nós achamos diferentes, nós temos opiniões diversas, né? Distintas. E aí colocamos a nossa opinião e daí queremos ainda o aval de um outro alguém para ouvir a nossa opinião e falar assim, realmente você tem razão, o fulano fez tal coisa, mas não devia ter feito. E daí você criou na mente da outra pessoa uma opinião sobre aquela pessoa que você estava comentando. Ou seja, o falar faz com que você crie na mente do outro que está ouvindo você um conceito, ou seja, uma concepção, uma cosmovisão a respeito daquela pessoa que está sendo comentada. Muitas vezes a gente tem opiniões sobre as pessoas. Na verdade, a gente sempre formula opiniões sobre as pessoas. E a sua opinião pode até estar boa sobre alguém. Até chegar uma pessoa e te falar assim, olha, você viu que fulano fez isso, isso, isso e isso, e eu não concordo, eu acho que ele deveria ter feito dessa forma, daquele outro jeito. Aí aquela sua visão, né, aquele jeito que você olhava para aquela pessoa, ele muda. Ele nunca mais será o mesmo. Porque todas as vezes que você rever aquela pessoa, você não vai mais pensar sobre ela apenas do jeito como você já pensava antes. Agora você vai pensar pensando também no que te disseram sobre aquela pessoa. E isso é um problema. A Bíblia descreve o pecado, né, da gente sair falando demais das pessoas como um dos pecados que Deus abomina. Então, meus queridos, se Deus abomina, a gente tem que se policiar. E por que eu falo a gente? Porque todos nós temos o mesmo grande conflito. Falar é muito gostoso, é muito rápido. Julgar é algo quase automático na nossa natureza pecaminosa. Mas quando a gente compartilha uma opinião, compartilha exatamente isso que você pensou em secreto, já não é mais secreto. Se torna público.
porque de uma boca passa para outra, que passa para outra, e daqui a pouco nós temos um colégio inteiro como o nosso, pensando algo a respeito de alguém, justamente por uma ocasião de uma pessoa que falou, e outra que recomendou, e outra que falou, e assim foi indo. E uma situação que às vezes nem era totalmente verídica, ninguém saiu para perguntar para a pessoa. Então vamos refletir nesse texto. Tiago 3, verso 9 e 10. Da mesma boca que a gente pode abençoar, a gente também pode amaldiçoar. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos orar para que Deus nos dê uma boca mais sábia, né? Bondoso Deus, que o Senhor transforme os nossos lábios, que deles só saiam bênçãos, Pai. Que o Senhor faça isso, porque nós sozinhos não conseguimos. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém.